O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. Boa noite, telespectadores e internautas da TV Nova Nordeste. Meu convidado de hoje é o Dr. Paulo Luxinger, diretor do Departamento de Cirurgia Refrativa e Catarata do Real Visão, no Real Hospital Português. O programa Ana Cláudia Torpe Entrevista Online está começando agora. Sabemos que a área que mais avança na medicina é a oftalmologia. Para falarmos sobre esses assuntos, convidamos o especialista Dr. Paulo Luxinger. Boa noite, Dr. Paulo. Boa noite, Ana Cláudia Torpe. Tudo bem? Boa noite, espectadores. É um prazer grande estar aqui e agradeço demais aí o convite. Nós que agradecemos. Doutor, a primeira pergunta: o que é cirurgia refrativa? A cirurgia refrativa, Ana, é toda cirurgia que tem a intenção de dar ao paciente a liberdade dos óculos. Tá? A gente se confunde, a gente considera, os pacientes têm a falsa ideia de que a cirurgia refrativa é apenas aquela cirurgia laser que se faz, que é super realizada hoje em dia. E não é só por aí, tá? Existem várias formas de se realizar essa cirurgia e com essa finalidade, né, esse objetivo comum de deixar o paciente livre dos óculos. E como é essa cirurgia de correção de grau a laser? Pronto. Para uma determinada faixa de pacientes, né, isso vai ser amplamente avaliado e cuidadosamente avaliado no consultório, por isso que é tão importante uma consulta com um especialista. Essa determinada faixa, ela tem uma indicação maior para esse tipo de cirurgia refrativa com excimer laser, tá? Então, geralmente é um paciente abaixo de 55 anos de idade, entre 21, né, tem que ter uma idade mínima, até uma idade de 55 anos, e quando os exames pré-operatórios, existem uma série de exames pré-operatórios que são obrigatórios para saber se o paciente tem a possibilidade de ser submetido à cirurgia de maneira segura ou não, tá? Então, caso esteja tudo ok com o paciente, o pré-operatório ok, o exame ok, não tenha nada na história clínica daquele paciente que contraindique a cirurgia, a gente indica essa cirurgia do excimer laser, que, por sinal, é uma cirurgia super rápida, super para o paciente, né, acaba sendo muito tranquilo, porque ele faz a cirurgia dura por volta de 5 a 10 minutos, depois ele vai para casa, não tem internamento, então uma cirurgia praticamente ambulatorial na sala cirúrgica do laser, tá? Então, essa é a primeira das modalidades da cirurgia refrativa que a gente está abordando aqui. Agora, sabemos que todo mundo vai ter catarata um dia, inevitável, né? Todo mundo vai passar por isso. E no caso da cirurgia de catarata para correção de grau, como é que funciona? Excelente pergunta. Eu costumo dizer no consultório aos pacientes que catarata é como cabelo branco. Então, assim, todo mundo vai ter um dia. Essa é a forma de catarata mais comum, né? Que é a catarata senil, ou a catarata que vem com a idade. Mas existem também as outras formas de catarata. Existe catarata congênita no nascimento. Existe catarata adquirida com a secundária a algum trauma ou secundária a alguma inflamação dentro do olho, que são as uveites. Então, existe uma infinidade de causas para gerar a catarata. Mas a mais comum, a que todo mundo um dia com certeza vai ter, vai ser a catarata senil. Tá? E essa cirurgia de catarata hoje, né, com todo o avanço tecnológico que a gente tem na cirurgia e também na lente que a gente coloca dentro do olho, né, para substituir a lente que agora está doente, ou seja, o cristalino que a gente nasceu com ele nada mais é do que uma lente. E essa lente, ela adoece, ela fica mais opaca, ela começa a não permitir a entrada da luz.
Então, é quando a gente chama o cristalino de catarata. E chega nesse momento onde a gente precisa substituí-lo. Então, o avanço tecnológico nessas lentes, permitindo aí, né, o cálculo prévio antes da cirurgia de como o paciente quer ficar no pós-operatório, é exatamente uma outra oportunidade que tem da gente conseguir dar a liberdade dos óculos ao paciente. Então, existem lentes hoje que melhoram o grau para longe, para perto, dão essa liberdade e essa, digamos assim, acho que a palavra é liberdade mesmo para o paciente ficar. Agora, doutor Paulo, tranquilo. quais são esses tipos de lentes hoje disponíveis no mercado? Pronto, então, complementando aí a pergunta inicial, as lentes hoje, é isso que a gente vinha falando, né, que elas são super avançadas tecnologicamente e hoje, todo dia, tem uma novidade aqui em relação às lentes. Então, hoje existem as lentes trifocais, que faz com que o paciente no pós-operatório consiga enxergar para longe, intermediário e perto. Existem as lentes de foco estendido, que também é uma espécie de lente que melhora a visão para longe e também ajuda na visão de perto. Essas, inclusive, são mais novas, porque essas lentes que são trifocais e que permitem essa visão em todas as distâncias, a visão para longe, para quem dirige muito à noite, gera, às vezes, uns reflexos, porque essas lentes têm uns anéis difrativos, e esses anéis acabam gerando à noite um reflexozinho que é indesejável. Obviamente, se você colocar na balança os prós e contras, você não vai deixar de colocar uma lente dessa por conta desses reflexos, porque a quantidade de vantagem que você ganha, a liberdade que você ganha, ainda é superior. Mas essas lentes novas, que a gente chama de foco estendido, elas têm esse objetivo de dar uma visão para longe bem satisfatória, também uma visão de perto, mas aí mais intermediária do que de perto, também satisfatória, e elas têm a vantagem de não dar esses reflexos que a gente chama de halos noturnos ou glare. Além disso, tem as lentes tóricas, quando o paciente tem astigmatismo, além do grau de miopia ou de hipermetropia ou de vista cansada, tem pacientes que têm astigmatismo associado também. E até para isso, hoje, tem como resolver. Então, para todo tipo de grau, existe uma lente que é indicada para cada paciente. Então, essa indicação ela é muito personalizada hoje. Então, cada paciente vai ter sua lente, vamos dizer assim, a sua lente top, a lente apropriada, as possibilidades. Né? Exatamente, as lentes apropriadas, essa é a palavra. Doutor, também sabemos que a presbiopia, né, que a gente brinca que é o afastamento do braço, tem uma hora que o braço não alcança mais, chega para todo mundo também depois dos 40 anos. Né? E aí entra a questão dos óculos multifocais, né, das lentes multifocais, que é uma grande dificuldade hoje para a maioria das pessoas. Isso ocorre também com essas lentes? Imagino que você esteja perguntando sobre a acomodação, ou seja, a adaptação a essas lentes multifocais. Exato. Quem nunca usou e vai usar pela primeira vez, realmente tem essa dificuldade na adaptação, essa tontura, às vezes vai subir uma escada e tem essa dificuldade, então a gente sabe disso. No caso da cirurgia da catarata, onde a gente introduz uma lente dentro do olho, essas lentes multifocais ou trifocais, elas não passam por esse período de adaptação. Então, adaptação talvez aí mais em relação aos reflexos que eu havia falado antes, que isso é uma coisa que com o tempo, não é que você vai deixar de ver aqueles reflexos, mas você vai cada vez mais se habituando e eles vão te incomodar cada vez menos. Então, daqui a pouco você nem liga para eles, entendeu? Então, acho que é bem por aí. Doutor Paulo, e para quem tem assim um alto grau de miopia e teve essa indicação da cirurgia, existe alguma alternativa? Isso vai depender da faixa etária, da escolha no consultório do paciente. Claro, cada paciente é analisado individualmente, personalizadamente. Mas existem casos assim onde a miopia ela é extremamente alta e digamos que o paciente tem 30 anos, é um paciente jovem. Eu ainda não vou conseguir mexer na catarata dele, ou seja, ele não tem acima de 55 ou 60 anos para que a gente consiga resolver o problema através da abordagem da cirurgia de catarata. Então, para esses casos, onde não há indicação com laser, que é aquele procedimento que a gente comentou no início, porque os exames não permitiram, ou porque ele não tinha espessura da córnea suficiente, ou qualquer outro motivo que contraindicou a cirurgia, a gente sempre tem uma alternativa. E a alternativa que fica para esses pacientes é o implante de uma lente intraocular dentro do olho, tá? Que a gente chama de lente fásica ou lente de câmara anterior, uma lente que geralmente ela fica à frente do cristalino natural da pessoa, né? Ou imediatamente à frente, por trás da íris, ou à frente da íris.
Então, são opções que a gente tem hoje e que o paciente, quando no futuro for fazer a cirurgia de catarata, ele vai fazer o explante dessa lente e implantar a lente de catarata normalmente, como todos os outros pacientes. Doutor Paulo, quais as complicações que podem existir nesse tipo de cirurgia? É um procedimento seguro? Excelente pergunta. Eu costumo dizer que quando o paciente ele tem uma boa indicação, ou seja, ele foi no especialista que é experiente, um cirurgião experiente, fez uma análise pré-operatória adequada, com todos os exames que são protocolares mesmo, necessários para a gente realmente ver se o paciente tem toda a segurança para ser submetido à cirurgia. Ela é uma cirurgia extremamente segura, seja cirurgia de catarata, como a cirurgia refrativa a laser. Mais recentemente, as cirurgias refrativas a laser, aquelas que a gente falou no início, elas chegou uma coisa nova chamada de laser de Fenton II. E esse laser de Fenton II, ele é quem faz a confecção da primeira etapa da cirurgia, que é a confecção do flap. Se fosse uma capinha da córnea que a gente levanta. Isso antigamente era feito com uma lâminazinha chamada microceratum. E depois é que vinha o laser que corrigia o grau. Hoje não. Hoje até esse flap é confeccionado através desse laser de Fenton II. Isso gerou um aumento da segurança assim, muito, muito significativo. Para que a gente tenha uma noção exata disso, um astronauta da NASA, ele antes não podia fazer uma cirurgia como essa. E depois do advento desse laser, ele hoje é permitido. A mesma coisa acontece que maravilha, hein, doutor? Exatamente. A mesma coisa acontece com o piloto de caça da Força Aérea Americana. E Sim. hoje, através dessa tecnologia, agora, ao mesmo tempo, depois de tudo isso, significa que a cirurgia não tem risco nenhum. E isso a gente nunca pode afirmar em cirurgia nenhuma, desde as mais simples às mais complexas, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma das cirurgias mais seguras que a gente tem hoje, tá? Não só na oftalmologia, mas dentre todas as cirurgias que são praticadas. Doutor Paulo, agora a gente vai fazer um breve intervalinho, mas voltamos já já. E você de casa não sai daí. O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, o oftalmologista Dr. Paulo Luxinger, que conversa conosco sobre as novidades no segmento. Doutor, quais os principais benefícios da cirurgia refrativa? Olha, eu acho que o benefício principal, acho que a gente consegue resumir tudo isso em liberdade, né? O paciente que não fez ainda a cirurgia ou que depende de óculos para tudo. Doutor, sua imagem. Exato, desculpa, eu acabei de Vamos consertar. retomar então, tá? Vamos sim. Você conta até 3 mentalmente e já inicia a sua resposta. Ah, tá. Então, perfeito. Desculpa, repete só a pergunta. Eu vou repetir, tá? Ah, tá. Quais os principais benefícios da cirurgia refrativa? Ok, Ana. Eu acho que a gente pode resumir o principal benefício com uma palavra liberdade, né? O paciente que depende de óculos, ele às vezes precisa do óculos para acorda, ele tem que estar com óculos no rosto. Então, para fazer qualquer tipo de atividade, desde as atividades para longe ou para perto, tem paciente que depende 100% do óculos. Então, essa liberdade que ele vai ter, eu acho que é a grande vantagem da cirurgia refrativa, né? A gente só precisa ter em mente assim, que, dependendo da cirurgia refrativa, por exemplo, a gente faz uma cirurgia aos 25 anos de idade, então a gente tinha uma miopia, um exemplo. Então, o paciente nunca viu bem de longe. Então, depois da cirurgia, ele passou a enxergar tudo de longe.
E ele vai ver bem de perto, porque ele tem 25 anos. Mas ele vai chegar aos 40, como qualquer pessoa. Então, aos 42, 43, a visão para perto dele vai começar a falhar um pouco. Aí, chegando lá, nesse momento, tem sempre algo que a gente possa fazer para tentar manter essa liberdade. Mas ele pode fazer, tipo, uma segunda cirurgia ou ele vai ter que usar o óculos? Existe, sim, a possibilidade de uma segunda cirurgia. Se ele, por exemplo, tiver feito uma cirurgia refrativa mais cedo e precisar de um retratamento, ou porque passou dos 40 anos, ou por qualquer outro motivo, a gente vai fazer uma nova avaliação através de novos exames, e, se for permitido, tranquilo, para que ele possa fazer a cirurgia. E, por exemplo, se ele faz uma cirurgia aos 35, 45 anos e chega aos 55 ou 60, 65 e desenvolve a catarata, ele vai poder fazer a cirurgia de catarata, que não deixa também, hoje em dia, de ser uma cirurgia refrativa, como a gente falou, e sem problema nenhum, como qualquer paciente. Doutor, é preciso que o grau ele esteja estável. Tem algum problema? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm um grau mais acentuado também no olho, no outro não. Como é que funciona essa parte? Essa anisometropia, né, de um olho em relação ao outro, isso não faz tanta diferença, né? Isso pode gerar um problema que a gente chama de olho preguiçoso ou ambliopia. Então, é um problema que a visão desenvolveu ali até os 7 anos de idade, e isso pode gerar um déficit, que esse déficit, infelizmente, a gente não consegue resolver com a cirurgia refrativa. Se ele tinha o déficit, a gente não consegue. Mas, se for algo não tão significativo, em relação a poder fazer a cirurgia, a gente pode fazer tranquilamente a cirurgia nesses casos, tá? E, voltando à outra pergunta, que eram duas numa pergunta só, me desculpa. Não, era essa mesma. Vamos encerrar com aquela resposta. Era só uma mesmo. Perfeito, então, desculpa. Tá? Imagina. Vou retomar, tá, Marconi? Agora, doutor, você disse que o tempo de cirurgia é curto, né? Quanto tempo? Olha, para as cirurgias refrativas com o laser, né, com o excimer laser, a cirurgia dos 2 olhos aí, depende muito da colaboração de cada paciente, é claro, mas assim, tem paciente que colabora mais e vai mais rápido. É uma cirurgia tranquila, então o médico vai estar junto do paciente o tempo inteiro, mas ele vai estar acordado, ele vai estar enxergando, então ele vai seguir as dicas que a gente vai dando ali do passo a passo da cirurgia. Mas é super tranquilo, super rápido, geralmente. Leva, em média, entre 5, nos casos mais rápidos, até 15 minutos nos mais demorados. Na cirurgia de catarata, como é uma cirurgia onde o internamento é necessário, é feito num bloco cirúrgico, realmente, como qualquer outra cirurgia, então tem toda essa questão dos processos, né, de segurança de todos os hospitais. E é uma cirurgia que acaba demorando um pouco mais, não o ato cirúrgico em si, mas por conta de todos os processos. Ele vai fazer o internamento, vai subir, anestesia, a preparação, né? Sedação, então o anestesista entra também. Então, o ato operatório em si, ele geralmente, em média, dura em torno de 10 a 15 minutos, tá? Obviamente que cada catarata é uma catarata. Tem paciente que tem catarata mais complicada, que a gente pode durar até perto de 1 hora. Mas a grande maioria dos casos, entre 10 e 15 minutos aí, seria uma média, assim, para a gente tentar... E se faz os 2 olhos numa cirurgia só, tem um intervalo aí, doutor? Não, eu acho que não custa, né? Eu acho que é um excesso de cuidado, assim, que a gente precisa ter, de operar um olho, depois o outro. Cirurgia é sempre cirurgia, apesar do resultado ser super rápido, super tranquilo. E a gente, geralmente, uma semana entre um olho e outro é mais do que suficiente, é super rápido. Até 2, 3 dias depois não teria problema. A gente só pede para evitar fazer no mesmo dia, que seria mais prático para o paciente, resolve tudo no mesmo dia, vai embora para casa, já está tranquilo, porque cuidado extra, né, que a gente tem, né? Mas obviamente, seguro, né, doutor? Seguro, risco mínimo de infecção, de qualquer coisa que tenha, a gente ali está controlado, né? Um olho depois do outro, eu acho que não custa esse cuidado a mais com a segurança do paciente. Claro. E quem tem miopia e astigmatismo, vai poder fazer essa cirurgia? Como eu te falei, todos os graus, independente de ser miopia, astigmatismo, hipermetropia ou presbiopia, que é a vista cansada. Para tudo hoje tem solução, né? Tem alguma tecnologia que vai ser mais indicada ou menos indicada para os pacientes que a gente vai analisar, como eu te falei, personalizadamente. Tem algo, doutor, que seja limitador para a cirurgia refrativa, de, sei lá, idade, gestação, ou hipertensão, diabetes? Existe doenças do olho, como, por exemplo, ceratocone, tá? É uma doença que hoje a gente tem até um mês dedicado ao ceratocone, né, para prevenção. Não é nem prevenção, porque às vezes o paciente tem a predisposição de desenvolver o ceratocone.
mas existe uma coisa que é ligada ao ceratocone, que praticamente todo paciente com ceratocone, ele tem uma história muito de alergia e a tendência de coçar muito ou esfregar muito os olhos. Então, mas essa doença é facilmente identificada através dos exames pré-operatórios. E nesses pacientes a gente contraindica a cirurgia. Por exemplo, paciente diabético que tem alteração na retina, que a gente chama de retinopatia diabética, sangramentos, exudatos, casos onde são muito avançados. A gente não deve indicar lentes trifocais ou lentes que são... A pessoa às vezes quer se livrar de óculos para longe, para perto, mas existem fatores limitadores que a gente tem que ter certos cuidados, porque em vez de estar ajudando, a gente vai estar atrapalhando o paciente. Então, respondendo a tua pergunta, e aí voltando um pouquinho mais para a catarata agora, não é sempre a lente mais tecnológica ou mais cara, ou como queira chamar, que é a melhor para cada paciente. Cada paciente tem que ser analisado individualmente. Eu acho que isso aí é a dica mais importante. Agora, doutor, eu quero saber sobre a saúde dos olhos. Quais são os cuidados gerais que as pessoas devem ter? Mas não responde agora, não. A gente faz um breve intervalinho e volta já já com o doutor Paulo Luxinger e essa resposta. O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. Abra seu coração, estenda sua mão para aqueles que estão ao nosso redor. Se eu faço a minha parte, você faz a sua, e o mundo será um lugar melhor. Voltamos agora com o doutor Paulo Luxinger. Doutor Paulo, fiz uma pergunta antes do nosso intervalo. Quais são os cuidados gerais que as pessoas devem tomar com os seus olhos, com a sua visão? Excelente pergunta. E eu acho que a principal delas, né, é que tem que alguma coisa ficar na cabeça do telespectador, é que a consulta de rotina é o fundamental, que você procure o especialista, o oftalmologista, uma vez ao ano, independente. Na fase da infância, a gente comentou aqui no começo que é a fase de desenvolvimento da visão, então é super importante que a visão está se desenvolvendo até os 7 anos, mais ou menos. Então, existem patologias que podem ser diagnosticadas a tempo de não causar o dano, vamos dizer assim, que fica para o resto da vida do paciente. E em relação a toda a fase da vida, na verdade. Então, pacientes, às vezes, que enxergam bem, que nunca tiveram necessidade de óculos, pelo menos acham que enxergam bem, eles acham que talvez não precise de uma consulta. Então, doenças como glaucoma, que são doenças silenciosas, né? Hipertensão, né, arterial, que também repercute lá no olho através da retinopatia hipertensiva, a diabetes, que repercute no olho através da retinopatia diabética. Então, são todas doenças que podem inicialmente serem silenciosas e que, quando causam dano, já fica muito mais complicado da gente tratar, né? Tem tratamento, tem controle para todas elas, mas, assim, a gente prefere prevenir que Claro. surja o problema. Doutor Paulo, como é que as pessoas podem encontrá-lo, falar com você? O telefone do Real Visão, ele funciona tanto para marcação por ligação e também para o WhatsApp. E é só ligar no telefone, o 3416-1630, e será um prazer atender a todos. Inclusive, aguardo sua visita lá, Ana. Oh, com prazer, doutor. Olha, eu quero agradecer a sua entrevista, muito contente com essas novidades todas que você trouxe para todos nós, e quero parabenizá-los pelo trabalho que vai ser realizado desde já. Muito grata, doutor. Eu que agradeço e assim, foi um prazer enorme estar aqui. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui, mas você já sabe, no próximo sábado você tem um encontro marcado comigo aqui, na TV Nova Nordeste. Até lá! Beijo!